O presidente Lula participou de uma corrente de oração no Palácio do Planalto durante um encontro com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Voltamos então a Brasília, a repórter Andréa Nelly chegando com as últimas informações. Agora, pelo jeito, as preces parecem ter definido o substituto do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. É isso, meu caro André. Bem-vindo mais uma vez. Pois é, Tiago, o presidente Lula não tem escondido que coloca como favorito justamente então o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, no caso para assumir a vaga ocupada no Supremo Tribunal Federal, vaga essa do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu então a aposentadoria essa semana. O presidente Lula ainda deve se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nas próximas horas, como mais uma etapa para a escolha do sucessor da vaga no STF. Lula já ouviu ministros da própria Suprema Corte e até membros do Partido dos Trabalhadores, do PT, e o presidente disse não ter tomado nenhuma decisão ainda, mas internamente o favorito para o cargo é sim Jorge Messias. Por outro lado, o favorito de Alcolumbre e do próprio conjunto de ministros do STF é o senador Rodrigo Pacheco, que se disse honrado com essa cogitação, mas lembrou que a decisão final é da Presidência da República. Alcolumbre não deve se opor a uma possível indicação de Jorge Messias, mas também não deve fazer nenhum tipo de mobilização favorável na busca de votos no Senado. A gente relembra que a Casa precisa aprovar o nome indicado por Lula, primeiro na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois no plenário, onde são necessários 41 dos 81 parlamentares com aval positivo, número que, pelo menos nesse momento, poderia ser mais facilmente ultrapassado por Pacheco, com essa mobilização, então, de Alcolumbre, mas que também não deve ter dificuldade de ser atingido por Messias, apoiado principalmente pela ala governista. Tiago. Bom, então a articulação continua, saber quando que o presidente Lula vai anunciar o substituto do ministro Luiz Roberto Barroso e esse encontro detalhado pelo André Nelly agora aqui no Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouquinho, André, vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas. Começo por você agora, Dora Kramer. Você falava desse encontro que nós tivemos agora há pouco com a participação do talvez futuro ministro do Supremo, Dora? Pois é, né? Se bem que ele, presidente Lula, também quer uma aproximação com evangélicos, então pode ter a ver com isso. Agora, neste momento em que o nome do Jorge Messias está por todo lado, realmente isso enseja mais do que desconfiança, né? Um indicativo de que seria o Jorge Messias. De qualquer maneira, o presidente, por mais decidido que esteja, se estiver, ele não faria a descortesia de anunciar o nome do substituto antes do último dia do ministro Barroso como integrante da corte, que é amanhã, justamente sexta-feira. E aí pode, a partir dessa, digamos assim, finalização, o Barroso já esteve com o presidente Lula, que já assinou a aposentadoria, mas o último dia é amanhã. Então, a partir daí, se o presidente já estiver decidido, realmente aí pode haver a qualquer momento a indicação. Agora, eu não sei se ele está ouvindo as pessoas, porque, na verdade, naquela reunião com o ministro do Supremo, o que se disse é que ele não abriu, não disse. Então, ele não está comunicando, ele não está fazendo um périplo antecipado para comunicar, para fazer uma gentileza. Então, talvez essa reunião com Alcolumbre também não tenha esse condão. Mas mesmo que o escolhido não seja o predileto do presidente do Senado, acho que nesse aspecto, da parte do Davi Alcolumbre, não haverá nenhum tipo de atitude assim contrária, como foi com André Mendonça, que ele segurou, Alcolumbre era presidente da CCJ, segurou 3 vezes a indicação, né? Porque ele não estava satisfeito. Acho que não, porque agora não, porque o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre estão, assim, se dando muito bem. Mas o presidente do Senado não pode responder pelo colegiado, pela Comissão de Constituição e Justiça, que é onde primeiro passa o nome do indicado, e também
pelo plenário. E Deise, claro que há muita especulação, os nomes estão sendo citados, mas agora, o Jorge Messias participar de um evento no Planalto, num momento como esse, claro que a imprensa vai especular. Não tem jeito, né, Tiago? E a gente sabe que o nome do Jorge Messias é o mais cogitado, né? De novo aqui, tanto o Messias quanto o Pacheco, mas sempre ficou clara essa intenção do presidente Lula de colocar o Pacheco para o governo de Minas Gerais. E eu concordo com a Dora, por mais que ali o Davi Alcolumbre ele tenha uma predileção pelo Pacheco, nenhum dos dois, nem o Messias, nem o Pacheco, eu não vejo com problemas para passar pela sabatina do Senado. Então, talvez a indicação mais tranquila, por tudo aquilo que a gente já falou, por ser uma indicação menos política, a indicação mais tranquila é a do Jorge Messias. Até agora a gente não viu nenhum ruído em relação ao nome dele, deve passar muito tranquilamente pela sabatina do Senado. E, de novo, era uma aposta já antiga do presidente Lula, então eu acredito que agora ele deva confirmar essa aposta. Ô Túlio, é prerrogativa do presidente da República fazer essa indicação, mas para você, que é da área da Justiça, conhece bem, claro, essas discussões, seria o momento do Brasil voltar a debater uma mudança na forma como essa escolha é feita? Exatamente, Tiago, é o que eu venho falando há um bom tempo aqui. O problema não é ser o Jorge Messias ou ser o Pacheco, a questão político, se o Jorge Messias é menos político, o Pacheco é mais. A questão é o critério institucional de nomeação, de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. De novo, o PT tem 7 indicados na Suprema Corte, num total de 11. Se Lula for reeleito, ele pode indicar mais 3, ficando com 10 de 11. É evidente que isso não é razoável. O mundo inteiro já trata isso de forma diferente. As nomeações são paritárias, ora pelo Congresso, ora pela OAB, ora pelo presidente da República, com mandato temporário e não vitalício, como é hoje. Então, por essas e por outras, seria muito melhor que houvesse a oportunidade, com essa indicação, da sociedade abrir os olhos e verificar e cobrar do Congresso Nacional uma reforma do STF que passasse por esse critério de indicação. Em relação à pessoa do Jorge Messias, juridicamente falando, eu não tenho nenhuma objeção, é um AGU, é uma pessoa que tem um bom currículo, mas o problema é essa ligação, essa fidelidade com o presidente da República. Eu preferiria a imparcialidade e não a fidelidade.